Informações. Antes de trazer essas informações que eu detalhei aí no começo do vídeo, eu quero falar o seguinte: estou vendo muita gente, inclusive nas redes sociais, menosprezando o fato de os jogadores do Flamengo, o técnico Tite, ter comemorado o título da Taça Guanabara. Vamos lá, gente, vamos recapitular aqui. No ano passado, em 2023, quando o Flamengo perdeu o título da Taça Guanabara e o Fluminense foi campeão, todo mundo, eu digo todo mundo, torcedores rivais, imprensa, todo mundo contou como título perdido pelo Flamengo. Inclusive, na ocasião, esses mesmos que colocaram como título perdido do Flamengo, colocaram como título vencido pelo Fluminense e o primeiro título do técnico Fernando Diniz. Agora, em 2024, as mesmas pessoas estão zoando, entre aspas, o fato dos jogadores terem comemorado lá no gramado, ter levantado taça, o fato da torcida ter gritado é campeão. Vem cá, se tem taça, tem que cantar é campeão. É Taça Guanabara. Ah, mas não vale de nada. Beleza, não vale de nada. Mas pode ser um aperitivo para o restante da temporada. Tem que comemorar sim, ainda mais se a gente levar em consideração o fato de como o Flamengo ganhou, o contexto todo. O Tite, a equipe comandada pelo técnico Tite, não tomou gol no Campeonato Carioca. O único gol tomado foi na época do Mário Jorge comandando a garotada. O Tite ajustou o time. O time não só não leva gol, como dá poucas chances aos adversários. O Flamengo hoje tem um estilo de jogo, tem a cara do Tite. Hoje a gente sabe como é que o Flamengo joga. Criar um site pode ser... São táticas nas partidas. Então não é só o fato de vencer. Venceu e venceu bem. Está no caminho certo. Então, você aí do outro lado que não gostou, eu vou repetir. É campeão sim. Tem que comemorar sim. Óbvio, né? Fazer festa, virar a noite comemorando. Claro que não. Mas tinha a taça no Maracanã, grita é campeão sim. Tá certo os jogadores do Flamengo. E rapaz, gol do Nova Iguaçu aqui agora, hein? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, falar da treta entre Flamengo e Fluminense de um lado e o Vasco do outro. Por quê? Envolvendo a licitação no Maracanã. Porque o Vasco está reclamando na justiça, enfim, está querendo brecar a licitação envolvendo a dupla Fla-Flu. E aí Flamengo e Fluminense se manifestaram, entendem que o Vasco quer apenas arrumar uma confusão. E segundo o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunch, a intenção do Vasco é apenas tumultuar todo o processo de licitação. Para ele, o clube cria uma narrativa falsa e alega que os processos vascaínos são uma demonstração de fraqueza. Rapaz, Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, foi no mesmo tom, tá? Para ele, o Vasco busca uma aventura jurídica com alegações que afirma ser absolutamente improcedente. Na opinião do VP Tricolor, a real intenção vascaína é manter a torcida engajada no processo. Isso aí é uma história que está dando pano para manga. Eu acho o seguinte, na minha opinião, o Vasco, de fato, apenas quer arrumar uma confusãozinha ali para tentar brecar essa licitação da dupla Fla-Flu. A gente ainda vai ouvir muito sobre isso aí, mas fica aí a informação. Inclusive, galera, voltando a falar de campo e bola agora, ontem após o jogo do Flamengo contra o Madureira, vencido por 3-0, inclusive que golaço do Pedro, que golaço de falta do Léo Pereira, que partida do Arrascaeta, partidaça do De La Cruz também, mas o Bruno Henrique, que foi titular, mas atualmente é reserva, ele foi questionado sobre isso, se é titular ou não, como é que tem sido isso. Tá dando Fla-Flu na semifinal, hein, galera? Fica ligado. E o Bruno Henrique disse o seguinte: o Tite é um técnico que conversa com todos os jogadores. Ele faz todos os jogadores se sentirem importantes, jogando ou não, estando no banco ou não. Eu vou dar sempre o meu melhor. Ele consegue conversar bastante com todos. A temporada é longa e todo mundo está preparado para jogar e para ficar no banco também. Risos. E aí, essa é a diferença. O Tite sabe administrar o elenco. O Tite sabe gerir o elenco. O Tite foi técnico da seleção brasileira, gente, em 2 Copas. Ah, beleza, não ganhou nada. Beleza, não concordei com muita coisa que ele fez durante a passagem dele pela seleção. Mas uma coisa a gente não pode negar. Ele é um baita treinador. Inclusive, ele tem caixa para bater de frente com qualquer atleta.
Ah, eu fui campeão mundial. O atleta vai falar para ele, eu também. Ah, eu fui campeão da Libertadores. Eu também. Ah, eu fui campeão brasileiro. Eu também. Ele tem caixa. E não é só ele, não. Olha a comissão técnica dele. É uma comissão técnica robusta. E quando eu falo robusta, não é em quantidade, é em qualidade. Nada mais, nada menos que um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro, se não for o melhor. César Sampaio, que é um baita auxiliar. Então, galera, não tem jeito. Eu vejo o Flamengo com um futuro muito promissor. Vai ser campeão ou não? Isso não tem como a gente ter certeza. Mas eu vejo o Flamengo brigando por todos os títulos e brigando de maneira firme, como um dos favoritos. Fabrício Bruno, galera, vamos falar sobre ele, que ontem em um lance ele acabou sendo substituído após pancada no nariz, fez exames constataram fratura no nariz, inclusive a esposa dele postou uma foto dele, o nariz dele tá igual um S, assim, tá de fato todo torto. Mas Vene, isso preocupa? Olha, óbvio que preocupa porque ele está com o nariz fraturado, mas ele vai utilizar uma proteção nas atividades e a tendência é que não seja desfalque, por exemplo, na semifinal do Campeonato Carioca, nos próximos 2 finais de semana, jogo de ida, jogo de volta. Inclusive, está dando Fla-Flu. André foi expulso hoje, o volante André, do Fluminense, foi expulso hoje contra o Botafogo. Está fora do jogo de ida da semifinal. Fla-Flu sem André. É uma boa chance para o Flamengo se vingar das 2 finais do Campeonato Carioca que perdeu nos 2 últimos anos para o Fluminense. Ah, mas na final, tudo bem. Na minha opinião, vai ser uma final antecipada, porque a outra semifinal está dando Nova Iguaçu e Vasco. Eu vejo Fla-Flu como favoritos. A ver agora como será essa sequência aí da competição do Campeonato Carioca. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Inclusive é muito feio o Botafogo ficar fora de uma semifinal do Campeonato Carioca pelo Listerine tem 5 vezes mais poder de limpeza do que apenas escovação e fio dental. Use Listerine. segundo ano consecutivo e sendo SAF. Eu acho que eles tinham que rever muita coisa internamente. Vamos lá dar continuidade aqui, porque nessa segunda será uma espécie de dia D para o futuro do Thiago Maia. O Internacional insiste na contratação. A janela fecha no dia 7. E quando eu falo dia 7 de março, galera, a gente é dia 7, domingo. Ou seja, tem uma semana aí para resolver essa situação, mas pelo que me relataram no Flamengo, essa segunda será o dia D, porque terá uma reunião aí importante envolvendo o empresário do Thiago Maia, o Lille, o empresário do Thiago Maia, o Juliano Bertolucci, está tentando junto ao Lille resolver essa situação da divisão dos direitos econômicos, da divisão do percentual também, divisão do valor que o Internacional oferece pelos 50%. Então, nessa segunda-feira, a gente pode ter informação aí envolvendo o futuro Thiago Maia, para poder acabar de vez com essa novela. Mais uma novela envolvendo o Flamengo. Teve o Léo Ortiz, que conseguiu finalizar a compra junto ao Red Bull Bragantino, e agora a possível venda do Thiago Maia ao Internacional. E por falar em Léo Ortiz, ele ainda não tem data definida para chegar ao Rio de Janeiro. O que me relataram no Flamengo é que entre terça e quarta ele deve chegar. Veria por que demora tanto assim, gente? Fazer mudança é chato demais. É chato demais, é cheio de burocracia. Ele tem que entregar o imóvel dele, que ele estava morando lá. Tem a família dele, a esposa dele, enfim, se ele tiver esposa, se ele tiver filho. Não sei, mas fazer mudança não é nada fácil assim. E tem tempo, né, gente? Ele não precisa passar por uma preparação física especial, ele já estava jogando. A janela de transferência fecha no dia 7, tem uma semana para resolver. Ele já assinou o contrato dele com o Flamengo, então calma. Até porque, se Fla-Flu for domingo, o Flamengo volta a treinar na segunda-feira, nessa segunda. Se o Flamengo jogar no sábado, na semifinal, se o Fla-Flu for domingo, o Flamengo volta a treinar na terça. Se o Flamengo jogar no sábado, na semifinal, o Flamengo volta a treinar na segunda. Como é Fla-Flu, provavelmente será domingo, ou seja, o elenco volta a treinar na terça-feira. Se o Léo Ortiz chegar na terça, não vai perder grandes coisas, né, gente? Então, calma, sem criar aquela ansiedade, que eu sei que vocês estão muito ansiosos para ver o Léo Ortiz com a camisa do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, a imprensa portuguesa noticiou que o William Carvalho, volante do Betis, um português, William Carvalho, de 31 anos, volante do Betis, está no Betis desde 2018, está negociando com o Flamengo e seria em definitivo. Ele tem contrato até 2026 com o Real Betis e o Flamengo está negociando a compra desse jogador junto ao Real Betis.
faz total sentido. Até o momento da gravação desse vídeo aqui, ninguém no Flamengo confirmou e também não negou. Ninguém respondeu ainda. Estou sendo bem sincero, tá? Entrei em contato, saiu a notícia lá na imprensa portuguesa, eu já estava com o celular para gravar aqui, estou falando para vocês e relatando aquilo que a imprensa portuguesa está noticiando. É um baita jogador, e faz sentido porque se o Flamengo finalizar a venda do Thiago Maia ao Internacional, o Flamengo precisa ter um volante ali bem encaminhado. Eu sempre falei isso para vocês, mas eu falava isso para vocês através de informação, porque me falavam isso no Flamengo. Faz total sentido, mas eu ainda não tenho confirmação lá do Flamengo. Se acontecer, será uma baita contratação, galera. O William Carvalho joga muita bola. Ele ostenta convocações para a seleção portuguesa, é muito bom jogador, tá bom? Ó, já disputou Copa do Mundo 2022, Eurocopa 2021, Copa do Mundo 2018, Copa das Confederações 2017, Eurocopa 2016, Eurocopa Sub-21 2015, Copa do Mundo de 2014, ele estava lá também. Porém, quando chega nesse momento do estadual, a coisa começa a ficar mais difícil, porque entra em campo a taça, o título, a rivalidade, a disputa. E o pessoal menospreza o campeonato estadual, mas é o seguinte, perde só para você ver o que acontece. O que tem de treinador que cai, gente que perde o emprego, time que entra em crise. E é uma salvação do ano, porque você começar ganhando uma taça, você pelo menos já conquistou alguma coisa. Já é um alívio. E você tem uma tranquilidade maior para seguir o restante da temporada. Quantas vezes você ouviu, o meu time não ganhou nada esse ano, e ser zoado pelo adversário? Se o time ganhar o estadual, o adversário, o anti, não pode falar isso, porque ganhou um campeonato. Vai falar o seguinte, ganhou o campeonato mais fraco, mas ganhou. E exatamente por ter essa visão do estadual, é que se perder, vira crise, vira chacota, é zoação geral. Então, é relevante sim, é importante. Claro que a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores da América, a Sul-Americana, que é uma competição internacional, eles são mais relevantes do que os campeonatos estaduais. Porém, estadual tem tradição, tem história, vale taça. Quem vencer vai comemorar, a galera vai comemorar, os jogadores vão comemorar, dirigentes, treinadores, todo mundo. E quem perder vai dizer o seguinte, puxa vida, perdemos o estadual, hein? Porra, o estadual, o time grande que perde o estadual de uns tempos para cá, é um problema. E o campeonato carioca? O campeonato carioca começa a entrar na sua reta decisiva. Hoje terminou a fase de classificação. Flamengo, primeiro colocado. Nova Iguaçu em segundo, hein? Que campanha extraordinária. O Nova Iguaçu terminou em segundo, tem aí o artilheiro do campeonato e deixou para trás o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana, o Vasco da Gama e o Botafogo, que pelo segundo ano seguido está fora da semifinal. Então a ordem ficou Flamengo em primeiro, Nova Iguaçu em segundo, Vasco da Gama em terceiro e o Fluminense em quarto. Com isso, senhoras e senhores, teremos no próximo sábado, com horário a ser confirmado no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Teremos um Fla-Flu. E no domingo, provavelmente em São Januário, o estádio ainda pode ser definido, mas o jogo deve ser em São Januário, porque o Vasco faz o primeiro jogo como mandante, porque tem uma campanha pior do que o Nova Iguaçu. Domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Então, sábado, Fluminense e Flamengo. Maracanã. Domingo, Nova Iguaçu
vai jogar contra o Vasco da Gama em São Januário, provavelmente. E pelo fato de terem as melhores campanhas, Flamengo e Nova Iguaçu entram com vantagem. E qual é a vantagem? Eles podem jogar por uma similaridade no placar, no saldo. Por exemplo, Fluminense vence o primeiro jogo por 1-0. Se o Flamengo vencer o segundo jogo por 1-0, o Flamengo se classifica. O Vasco vence o primeiro jogo por 2-0. Se o Nova Iguaçu vencer o segundo jogo por 2-0, ele se classifica. A igualdade no agregado dá vantagem a quem teve a melhor campanha. Eu falei os jogos de ida. Sábado, dia 9, Maracanã, Fluminense e Flamengo. Domingo, provavelmente São Januário, Vasco e Nova Iguaçu. E a volta será na outra semana. E aí uma inversão. No sábado, dia 16, Nova Iguaçu e Vasco, mando a ser definido ainda. E no domingo, Flamengo e Fluminense. Tem favorito? Olha, o Flamengo do Tite, até agora, as pessoas gostam de desmerecer e esquecem que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem 4 grandes e que foram disputados 3 clássicos. O Flamengo do Tite, até o momento, com o time principal em campo e o Tite na beira do gramado, não levou gol no Campeonato Carioca. O único gol que o Flamengo levou foi exatamente com o time alternativo, dirigido pelo Mário Jorge, e contra o Nova Iguaçu, que ficou em segundo lugar, que faz uma campanha histórica. Então, o Flamengo do Tite, enfrentando 3 clássicos, ficou zerado. Está intacto, selado. Não levou gol no Campeonato Carioca. E fez a melhor campanha. Sem dúvida, a Taça Guanabara do Flamengo é impressionante. Mas vai enfrentar um time que, nos últimos tempos, tem sido aquele que tem conseguido competir com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, exatamente por isso, não tem favorito. Na minha avaliação, o Fla-Flu. Porém, o Flamengo parece estar muito mais encorpado e preparado nessa altura da temporada que o Fluminense. O Flamengo se apresentou antes, o Fluminense foi disputar o Mundial de Clubes, o Fluminense ganhou a Recopa Sul-Americana, mas o Fluminense não ganha um clássico no Rio de Janeiro. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, beleza? Passar aqui uma informação exclusiva, né, onde o Vender Casagrande no vídeo já trouxe a informação e agora eu vou estar lendo aqui para vocês. Betis faz única exigência para vender o William Carvalho ao Flamengo. A atualização sobre a situação de mercado. Nas últimas horas, a torcida do Flamengo recebeu uma notícia pra lá de animadora sobre o mercado da bola em meio aos últimos dias da janela de transferência. O nome do volante português William Carvalho, do Real Betis, foi especulado na equipe do Flamengo, né? O William Carvalho, esse jogador aqui português, joga muita bola, né? Então, foi aí, né, oferecido para a equipe do Flamengo. Vale ressaltar que a janela de transferência, a equipe carioca já havia tentado buscar outros nomes para a posição de primeiro volante. E agora, né, essa situação aí é uma situação muito a favor do Flamengo, né? Um jogador excelente aí, o William Carvalho. Quem acompanha o futebol espanhol sabe aí, né, do potencial do jogador. O Vender Casagrande revela bastidores sobre o negócio. De acordo com as informações atualizadas trazidas pelo jornalista Vender Casagrande, aí um salve pro Vender, não há nada avançado entre as partes e as conversas ainda não... E as conversas ainda estão em estágio inicial. Ele ressalta que, com a proximidade do encerramento da janela de transferência, o negócio teria que se
encaminhar durante a semana. Ainda foi exposto que o jogador foi oferecido ao Flamengo e que o clube espanhol quer se livrar do salário, né, do jogador, que giram em torno de 13 milhões por temporada. Topa liberar o jogador, né, para a equipe do Flamengo. Então, o William Carvalho liberado, né? Agora eu já quero fazer uma pergunta aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas, torcedores do Flamengo. O que você acha dessa contratação do William Carvalho? O Flamengo tem que buscar mais esse volante ou não? Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante, né? Aí o William Carvalho, que joga de primeiro volante aí na função do Pulgar, né? Então, seria um jogador que o Flamengo ia manter aí uma equipe boa, né? Com a convocação do Pulgar para o Chile, conseguia manter com o William Carvalho. Um desfalque de um conseguiria repor com a posição do outro, né? Então, já comente aí, rapaziada, o que você acha dessa contratação do William Carvalho vestindo a camisa do Mengão em 2024. Eu, particularmente, na minha opinião, acho uma baita contratação. Gostaria sim de ver essa contratação no Flamengo, né? Pelo potencial do jogador, pelo futebol que ele já apresentou, né? Jogador de Copa do Mundo, jogador de Eurocopa e jogador de futebol europeu, né? Então, um cara aí com uma experiência muito boa, né? Vou só puxar aqui rapidinho, rapaziada, a idade, né, do William Carvalho. Então, vamos ver aqui a idade do jogador. Ver se é uma idade que é considerada aí para a equipe do Flamengo, beleza? Visão. O jogador aí, o William Carvalho, que atua, né, na equipe do Real Betis, como já dito, é um jogador de 31 anos, né? Um jogador de 31 anos. Então, comente aí, rapaziada, se vale a pena o Flamengo contratar um jogador aí com essa idade, né? Mas não quer tirar o mérito, né, do futebol que ele tem. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha a respeito dessa contratação. Lembrando, né, que o Pulgar é um jogador que tem 30 anos, então não vai mudar muito, né? O Pulgar comendo a bola com 30 anos e ele também com 31 anos, né? Então, acho que não mudaria muita coisa. E eu quero saber a sua opinião aí, o que você acha a respeito disso. Comenta aí, torcedor, deixe nos comentários, que é muito importante. E lembrando, se você ainda não é inscrito, tem esse botãozinho vermelho aí, um botãozinho especial com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.